Olá, eu sou Ana Carolina Kiangala, editora do Preta Nerd Burning Hell, e essa semana eu me tornei mestra. Essa semana eu defendi a minha dissertação, cujo nome é A Fantasia Deles sobre Nós, a representação das heroínas negras nos quadrinhos mainstream da Marvel. É um título meio barroco, mas vocês vão entender o porquê. Parti da ideia daquele álbum da Samus que chama Peace on Space, que é um álbum em que ela, que é rapper, fala sobre o lugar dela como uma mulher que está no mundo acadêmico, que gosta de cultura nerd, que também é rapper. Então são 3 ambientes OX. E aí eu trago esse ponto de vista dela, que é o que a Bell Hooks teoriza como olhar opositor, ou olhar de volta, né, para a cultura de massa, possibilitar uma contraleitura, assim, uma leitura que tenha a minha experiência, o meu ponto de vista, e que vá contra o que os estereótipos, enfim, uma análise que tenha como ponto de partida a experiência de ser uma mulher negra e nerd. Esse álbum foi muito importante para mim nesse ano de 2016, talvez tenha sido o álbum que eu mais ouvi. Nesse sentido, ele me inspirou bastante, assim. Então, cada capítulo, na verdade, eu tentei dar nome a partir de um trecho, de algum título, alguma de canções que sejam performadas e tenham sido escritas por mulheres negras. Então, a primeira é a Samus, sem dúvida, que é a única rapper, no geral são rock. E então a minha inspiração, ela tem a ver com essa convergência, assim, do feminismo negro teórico e também partindo dessa experiência não acadêmica, né? O objetivo, então, foi analisar e desnaturalizar essa visão comum de que personagens negras, elas não são conhecidas, elas são vistas como inferiores, etc, etc. E aí, o meu objetivo foi exatamente conseguir fazer um mapeamento. Eu fiz um mapeamento, provavelmente pessoas historiadoras poderiam se incomodar um pouco com essa ideia de uma linha progressista e tal, e a ideia não é essa. A grande questão é que a gente não tem uma compreensão histórica de como tem sido a representação das mulheres negras nos quadrinhos mainstream, mesmo nos Estados Unidos. Para aí, a gente não tem uma compreensão panorâmica, então eu achei interessante fazer esse mapeamento porque é uma base não só para o meu estudo, mas para o estudo de outras pessoas que se interessem por esse tema. E aí, sempre eu achei importante ao longo dos capítulos trazer essa ideia de desnaturalizar também a ideia de progressão. Eu vou falar de rompimentos e continuidades o tempo inteiro, mesmo que seja um mapeamento. Apresentar essas personagens, a maioria delas que não são tão conhecidas, mostrar um pouco da perspectiva que eu tenho em relação a elas e fazer isso de uma maneira bem historicizada. Então, assim, para isso eu fiz análise em algumas camadas, assim, eu usei a camada histórica, de contexto de produção, então eu usei também a história da Marvel, a história dos quadrinhos como mídia em si, e isso tudo para trazer uma contextualização que a gente não vê tanto, assim, inclusive porque nos Estados Unidos, academicamente, os quadrinhos produzidos por pessoas negras e a perspectiva das pessoas negras no contexto dos estudos de quadrinhos, elas ainda não são tidas como sérias, elas não são ainda consideradas reais. Então, é muito importante estudar e trazer toda essa bagagem, essa perspectiva, porque a gente precisa se colocar mesmo, né, nessa condição de produtora de conhecimento. Aí eu usei como raciocínio primordial da minha dissertação os estágios do ego que a Grada Quilombo apresenta na obra dela, Plantation Memories, que são os estágios pelos quais o indivíduo branco, né, ele passa até conseguir compreender que é racista, que ele vai conseguir fazer alguma coisa, ele vai se prontificar a mudar. Assim, aí essa mudança ela tem a ver não só com o que ele pode fazer, mas também com o que ele deixa de fazer, né? Abandonar os estereótipos, abandonar a visão preconceituosa e de atitudes que são importantes, assim. E ao passo que os indivíduos brancos, eles precisam deixar esses privilégios de lado, as pessoas negras precisam se descolonizar. E, a meu ver, esse estudo é uma possibilidade, é um esforço de desnaturalizar, mas ao mesmo tempo uma tentativa de descolonização do meu self. E quando eu falo meu self, eu falo de um lugar de corpo social, assim, de uma coletividade que precisa se cuidar e que precisa, enfim, sair desse estado de colonização da mente, assim. Aí, cada um desses estágios, eu fui falando um pouco.
Sabe qual é o problema? É que a verdade eu sei. Sabe qual é a verdade? Você não é. Sobre o resultado, Anne acende o sabre de luz. A votação foi aprovada. Dor e sofrimento, eu sei. Tristeza e lamentos também tem.